Bom dia, gente. Essa manhã eu quero compartilhar algo que o Espírito Santo tem me incomodado, tem falado no meu coração e eu quero compartilhar isso. Em Lucas 24 fala a respeito do caminho de Emaús. Eu vou ler aqui, em seguida a gente fala um pouquinho a respeito, que diz assim, a partir do versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes dizia: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém que não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhes o que dele se achava em toda a Escritura, e chegaram à aldeia onde iam, e ele lhe fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Essa passagem é muito conhecida, né? Porque é uma passagem muito falada. Porém, que passando por ela, o Espírito Santo me falou foi a respeito disso, de o que a passagem deixa muito clara, sobre estar caminhando com ele e não enxergar que é ele. E nós temos vivido essas coisas porque a gente vê muitas pessoas, né? E eu me incluo nessa de muitas pessoas que vivem buscando, que vivem na igreja e por alguns momentos se esquecem do Deus vivo que nós servimos, porque nós precisamos entregar tudo a Ele, precisamos passar assim todos os dias, todas as horas, mesmo nas aflições, mesmo nas dificuldades, confiando nele, e por muitas vezes a gente não confia. E aí a gente lê essa passagem e fala assim, como assim eles estavam junto com ele, andando com ele, e não conheceram, né? E estavam ali tristes com tudo que aconteceu com ele. E ele lembrou, né, o que as escrituras já diziam a respeito disso, do que ele precisaria passar. E assim é na nossa vida, porque nós estamos conhecendo estamos todos os dias, né? Se a nossa busca diária precisa ser no nosso secreto, nós temos revelações dele.
E quando chega assim uns momentos de dificuldade, algumas coisas, a gente tende a esquecer que nós estamos caminhando com Ele e que Ele é a nossa solução e que tem promessas dele. Então, eu quero te encorajar a ler mais, buscar mais, né? Eu tenho feito isso e estou também recebendo sobre isso, sobre buscar mais, para lembrar o que as Escrituras dizem, lembrar das promessas dele nesses momentos de dificuldade. É isso. E ele é bom. Ele está conosco, ele fica conosco, ele caminha conosco, ele nos ajuda sempre, sempre. É só a gente entregar. Só isso. Bom dia a todos. Deus abençoe.